tema da pregação hoje é o poder da humilhação. Filipenses capítulo 2, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Do verso 1 ao verso 4, aqui Paulo ele diz que a igreja era uma igreja que tinha comunhão, que tinha exortação, eles tinham compaixão entre si. Paulo também, como nós vimos nas pregações passadas, Paulo diz que esses irmãos eram generosos. Os irmãos da cidade de Filipe, eles ajudaram Paulo financeiramente. Paulo estava na prisão e enviaram, através da mão de Epafrodito, um irmão ali de Filipos, uma quantia em dinheiro para Paulo, para sustentar Paulo ali na prisão. Mas não somente na prisão. Os irmãos de Filipos sustentaram Paulo quando Paulo era pastor em Tessalônica, também quando ele pastoreou ali em Coríntios. Então essa igreja era uma igreja generosa e tinha várias qualidades. E Paulo, quando escreve a esses irmãos, ele fica contente, ele fica alegre. Mas ele diz aqui, nesses versículos, que esses irmãos poderiam melhorar. Eles já eram uma bênção. Mas ele diz: completem a minha alegria. Vocês são uma bênção, mas vocês podem melhorar. Por quê? Porque no meio da igreja de Filipos estava havendo partidarismo, divisão. Existia duas mulheres que não se falavam, que se chamavam Evódia e Síntique. Então Paulo ele escreve para que esses irmãos se tornassem mais unidos, que houvesse mais unidade da igreja. E ele diz que a forma de se tornarem unidos era terem o mesmo modo de pensar, se esforçarem para pensarem a mesma coisa, viverem o mesmo amor, terem a mesma doutrina. E também Paulo vai dizer que eles deveriam abandonar o orgulho e o egoísmo, que era ali a raiz das dissensões que estava acontecendo dentro da igreja. Aí no verso 5 ao 11, ele vai colocar o exemplo de Jesus Cristo. Ele vai dizer que para os irmãos serem unidos, eles precisavam se humilhar, serem humildes. E ele coloca então o exemplo de Jesus Cristo. Para eles serem humildes, eles deveriam seguir os passos de Jesus Cristo, que está do verso 5 ao verso 11, onde que ele vai dizer: tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vários comentaristas acreditam, e eu também, que do verso 5 ao verso 11 é um hino. Foi um hino composto no primeiro século. E Paulo ele escreve este hino para exemplificar ali a humildade de Jesus Cristo, mostrando para nós que os irmãos do passado compunham hinos, novas canções, Porque há um grupo de irmãos que entendem que na igreja só se deve cantar os salmos. Mas nós vemos aqui, através desses versículos, que não, que os irmãos compunham também outras canções, outros cânticos. Como Paulo vai dizer lá em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então a igreja, sim, ela pode cantar hinos novos,
Tem pessoas que falam, não, a gente tem que cantar os hinos do passado. Sim, é uma benção, mas nós também podemos cantar hinos novos. Um problema que acontece hoje na igreja é que tem abandonado os salmos. Porque o livro de Salmos são cânticos, são profecias a respeito de Jesus. E os salmos eram para ser cantados entre a igreja, no meio da igreja. E hoje, infelizmente, as igrejas têm abandonado os cânticos de salmo. O salmo, ele é perfeito, porque o salmo foi inspirado por Deus. Lá no Salmo 40, Davi, ele declara que o Senhor pôs um cântico novo em sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, o livro de Salmos é um livro de cânticos, e esses cânticos são inspirados por Deus, eles são perfeitos. Para nós entendermos melhor, observemos. As obras humanas são questionáveis. As do Espírito Santo não. São perfeitas. Os livros de teologia dos reformadores são questionáveis. Podem conter erros. Mas a Bíblia não. A Bíblia é infalível. As novas canções podem ser questionáveis. Podem ter inspirações que não são bíblicas. Mas os salmos não. Os salmos são perfeitos porque foram dados por Deus. Então a igreja hoje ela deve voltar para os salmos. Pode sim cantar novos hinos, mas devemos cantar os salmos. Eu tenho conversado com os irmãos do louvor para nós aí separarmos salmos para estar cantando durante o culto, para nós voltarmos para o que a palavra de Deus diz. Entendendo esses versículos, eu vou falar hoje 3 tópicos. Primeiro eu vou falar do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá no versos 5 ao 6, onde Paulo ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento, ou pensamento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, a algo que se devesse apegar. Então Paulo ele vai dizer que os filipenses deveriam ter o mesmo modo de pensar que Jesus teve, o mesmo sentimento. E que sentimento é esse? Que pensamento é esse? Que Jesus existia na forma de Deus e ele desceu. Ele sempre foi Deus. Ele era Deus na eternidade. E ele se esvaziou da sua glória, se limitou a um corpo humano. Jesus é igual em poder, majestade e divindade ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele não considerou isso como algo que devesse se apegar. Mas ele se esvaziou. Se fez como homem. E ele não reclamou. Ele fez isso voluntariamente. Então Paulo ele diz que nós devemos fazer isso, nos esvaziar. Não devemos nos vangloriar, mas devemos nos humilhar. Ser humildes como Jesus Cristo, que saiu da glória, da adoração dos anjos, de todo o poder e majestade, para habitar aqui entre os pecadores. Ele se humilhou. E cristianismo é isso. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é humilhação. Se no nosso cristianismo não há renúncia, se não há humilhação, nós não estamos vivendo o cristianismo bíblico. Hoje, os falsos pastores, eles pregam que você deve ser cabeça, não deve ser cauda, que você não pode passar humilhação, que na sua vida vai ser só bênção e vitória. E são mentirosos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele garantiu para nós a presença dEle. Quem prometeu bênção e vitória e tudo ir bem nas nossas vidas foi o diabo, lá no deserto. Jesus prometeu coisa maior. Ele prometeu a presença dEle, quer seja no dia ruim, quer ser no dia bom. Então, nós devemos nos humilhar, aprender com Jesus, a sermos humildes. Hoje, nós vivemos apegados às coisas. Quantas pessoas são apegadas a bens, status, títulos, fama, hábitos, privilégios, conforto, família, liberdade, amam a vida, estão apegadas a essas coisas, mas não têm capacidade de abandoná-las por amor a Cristo. Não é errado você ter bens, não é errado você ter liberdade, não é errado você ter privilégios, o problema é você se apegar a isso e não abrir mão
De forma nenhuma. Né? Jesus disse, você quer me seguir? Negue a si mesmo. Ninguém pode ser meu discípulo se não amar mais a mim do que pai, mãe e qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Então nós podemos desfrutar de família, das coisas boas, mas sempre colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, biblicamente, uma mulher que quer ter filho, ela precisa abrir mão de muitas coisas. E hoje esse mundo, ele não quer abrir mão. O feminismo enfiou na cabeça das mulheres que elas devem seguir carreira, que elas devem colocar os filhos na creche, que os filhos têm que ser criados pelos professores, educados pelos professores. Mas um cristão verdadeiro, ele tem que ir para a Bíblia, e a Bíblia diz que a mulher deve ser conservada na missão de mãe. E pela Bíblia, a mulher hoje, ela precisa abrir mão de muitas coisas, dos seus sonhos, do seu tempo, da sua carreira, dos seus status, de dinheiro, para cuidar dos seus filhos. Mas hoje as mulheres não querem. Hoje elas preferem ter dinheiro, carreira, fama, sucesso, ao invés de se submeter à palavra de Deus, em ser conservada na missão de mãe. Mulheres chegam ao absurdo de dizer que não querem ter filhos porque vai estragar o corpo. Então o ser humano, ele é apegado a muita coisa deste mundo. Mas se nós quisermos sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, nós devemos desapegar as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos não se apegaram a nada, nem mesmo a vida. Eles morreram humilhados e pobres, mas eles sabiam que o que os esperava era algo sublime, era algo estrondoso, que era a glória eterna, era a vida eterna. Por isso que Paulo vai dizer que o morrer para ele é lucro. Esses homens perderam tudo, família, bens, a própria vida. Porém, a Bíblia diz que também esses 12 apóstolos terão reservado para eles 12 tronos à destra de Deus. Eles serão recompensados. Então, se quisermos alcançar coisas superiores no céu, temos que abrir mão de muitas coisas aqui. Esse é o poder da humilhação. Jesus disse, você quer ser grande no céu? Então seja o último aqui na terra. Seja servo de todos. Se humilhe. E esse é o segundo tópico. A humilhação de Cristo Jesus. Está entre o verso 7 e o verso 8. Mas pelo contrário, né, Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo que é escravo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele diz lá em João que a vontade dele, a comida, a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Ele se fez como servo, semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus já existia na forma de Deus, mas ele não se agarrou a esta glória, a esta natureza divina. Pelo contrário, ele esvaziou-se da sua glória, da sua posição de Deus, se submeteu e obedeceu à vontade do Pai completamente e adicionou à sua natureza divina a natureza humana. Jesus, ele não parecia um homem, ele se fez homem. Porque no primeiro século surgiu uma heresia chamada gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne. E João, lá na sua primeira carta, ele vai combater esses hereges. Porque eles diziam que Jesus era apenas um espírito. Jesus, ele era como se fosse um holograma. Se você fosse pegar na mão de Jesus, você ia ficar no vácuo. Aí João, ele combate essa heresia. E aqui Paulo também, ele diz, não, ele veio como homem. Tomé tocou nele. Ele é completamente homem e ele se limitou como homem. Teve necessidades, sofrimentos, dores. Jesus chorou, se submeteu aos pais, teve fome, sede, foi tentado, suou, foi traído e morreu. Jesus esteve aqui e passou por toda essa humilhação. Então Paulo ele quer pegar o exemplo de Jesus Cristo e trazer para os irmãos da igreja. Olha, para nós vivermos unidos, em união, vocês têm que ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Vocês têm que se humilhar. Vocês têm que descer. Como que Jesus se humilhou, né? Se fazendo um de nós, vivendo como um de nós, experimentando a morte. Ele que não tinha pecado. O primeiro pecado no mundo foi a incredulidade.
Antes de Adão e Eva comerem do fruto, eles duvidaram da bondade e da sabedoria de Deus. E começaram a dar crédito à fala da serpente. Então, eles tiveram incredulidade em Deus para depois comer do fruto. Será que Deus não está nos enganando? Então, eles tiveram incredulidade. Depois da incredulidade veio o orgulho. Agora eles queriam ser como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. E qual que é a solução para a incredulidade? É a fé. Como que vencemos a incredulidade? Através da fé. E como vencemos o orgulho? Através da humildade. E o maior exemplo de humildade em toda a Escritura está aqui nesses versículos, de 5 a 11, onde mostra que Jesus desceu da glória para estar aqui, pisando no nosso chão, estando entre os pecadores, vestindo a nossa pele, e se humilhou. E assim nós devemos viver também. Para entendermos melhor essa humilhação de Jesus, vejamos. Jesus veio do alto e desceu, veio para baixo. Mas depois de Jesus ter sido humilhado, ele voltou para cima. E foi-lhe dado um nome sobre todo nome, aonde todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então houve um movimento, de cima para baixo e de baixo para cima. Jesus, sendo o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o mantenedor de todas as coisas, desceu do céu. Assumiu a forma de servo, se tornou a semelhança de homens. Mas Ele não parou por aí. Ele não apenas se tornou em semelhança de homens. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a morte de cruz era uma morte humilhante, ali em sua época. Era algo terrível. Ninguém queria passar pela morte de cruz. Até os familiares não gostavam de dizer que tiveram um parente que foi para a cruz, porque era humilhante, era horrível. É como hoje tem pessoas que têm vergonha, né, de dizer, olha, um parente meu se suicidou. As pessoas ficam com vergonha de falar. E naquela época era a morte de cruz. E Jesus então se humilhou, Ele desceu até a morte de cruz, lugar de humilhação. E ninguém se humilhou tanto como Jesus, porque nunca ninguém veio de tão alto. Eu e você podemos passar por várias humilhações neste mundo, mas não há um ser humano na face da terra que passe a humilhação que Jesus já passou, porque Ele veio do mais alto lugar. Então a descida dele foi a mais profunda. A morte de cruz no primeiro século era humilhante. Nos versos 9 ao verso 11, nós vemos também a subida, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus desceu, estava lá em cima, desceu, depois subiu. Nós enxergamos esse movimento de descida, subida e subida na vida de algumas pessoas na Bíblia. Na vida do próprio apóstolo Paulo. Lá no capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele começa se orgulhando de suas qualidades. Ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então ele começa mostrando as suas qualidades, ele vem do alto, do seu orgulho. Mas depois ele vai descendo, ele vai mostrando que ele está disposto a servir a Cristo, a se humilhar por causa de Cristo. Porque ele sabia que depois disso, Jesus o exaltaria. Jesus iria ressuscitá-lo. Paulo entendeu, aprendeu com Jesus, que a vida cristã ela passa por humilhação. Descer do nosso orgulho, nos humilharmos, para então termos a vida eterna. Paulo entendeu isso. Por isso que ele vai dizer, né, no verso 7 do capítulo 3, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele era fariseu, conhecedor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, ele considerou tudo, né, como nada, porque ele entendeu o propósito de servir a Cristo, que é viver debaixo
das mãos de Deus, se humilhar para então Jesus o exaltar. Outras pessoas que podemos ver com clareza esse movimento é José. José começa com promessas de Deus, ele teve sonhos, ele ganha uma roupa especial de seu pai, mas de repente José se encontra em um buraco, na prisão. Mas no final José se torna governante do Egito e toda a sua família se curva diante dele. Então, nós vemos esse movimento de estar no alto, desceu, depois subiu. Nós vemos esse movimento também na vida de Moisés. Moisés começou bem, era príncipe do Egito, vivia na casa do faraó. Mas o autor de Hebreus vai dizer que Moisés preferiu ser maltratado para poder se unir ao seu povo. E depois Deus exaltou Moisés, se tornou o grande líder da nação de Israel. Ele falou com Deus, recebeu as tábuas da lei e subiu aos céus. Porque Moisés, ele participou desse movimento, né? Ele vivenciou esse movimento de descida e subida. E o que Jesus disse? Quem for humilhado será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Então sempre haverá esse movimento de alto, baixo, alto na vida do cristão. E não tem como fugirmos deste momento de baixa. Todo cristão vai precisar passar pela humilhação para reconhecer o senhorio de Cristo, para ser exaltado. Se nós não quisermos passar por isso, quisermos sempre viver como soberbos, na exaltação, pode ter certeza, se você é filho de Deus, Deus vai te humilhar. Mas tudo tem um propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o próprio Jesus foi humilhado, a Bíblia diz que Deus agradou em moer o seu próprio Filho. O que dirá de nós? Nós também, neste mundo caído, que odiou Cristo, também irá nos odiar, e nós passaremos por momentos de dificuldades, mas nós devemos ter fé em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos declarar como Paulo: aprendi a viver tanto na escassez quanto na bonança. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós devemos ter a fé dos nossos irmãos do passado. E para nós entendermos melhor, nos aprofundar mais nesta humilhação de Jesus Cristo, eu quero mostrar aqui para os irmãos algumas coisas. Primeiro, lembre-se, no momento do nascimento de Jesus, não havia lugar para ele na hospedaria. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, dos cosmos, de tudo que há, não tem lugar na hospedaria. Ele nasce em meio aos bichos. Jesus, ele bebeu leite no seio da sua mãe, se tornou um bebê. Mas ao mesmo tempo, aquele bebê sustentava a própria mãe que o alimentava. Que coisa grandiosa! Deus se fez como um bebê. Seu pai José não era um rei. Sua mãe Maria também não era uma rainha. Não havia ninguém observando o nascimento de Jesus, como se fosse hoje, né? Alguém importante vai nascer, aí vai lá toda a mídia, todo mundo quer ir lá para ver. Mas poucas pessoas souberam do seu nascimento. O mundo não sabia que estava nascendo ali o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus cresceu em um vilarejo chamado Nazaré, um lugar desprezível, que o discípulo Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus escondeu Jesus por 30 anos. 30 anos Jesus ficou escondido por Deus, ninguém conhecia. Jesus veio ao mundo em pobreza, sua família era pobre. E ele morreu em pobreza, ele sendo dono do ouro e da prata, o dono de tudo. Aquele que criou o mundo, o cosmos. Diz a Bíblia que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça.
Ele veio ao mundo sem ser forçado, com disposição, e ele se humilhou por mim e por você. Por isso que Paulo está dizendo, olhem para Jesus. Ele se humilhou. Nós também devemos aprender com o nosso Mestre, a sermos humildes, a sermos pacientes com as pessoas, longânimo, porque Ele, sendo Deus, o Todo-Poderoso, se humilhou por conta de nós. E quem somos nós para sair querer pisando nas pessoas, humilhando as pessoas? Nós devemos aprender com o nosso Mestre, a negar a nós mesmos, a viver em humildade. A própria família de Jesus achava que ele era louco. Certa ocasião, Jesus está lá pregando, aí chega Maria e os irmãos vão levar ele para casa, vão prender ele, porque ele está ficando louco. Aquele que tinha o único que tinha cabeça ajuizada na história é chamado de louco. Judas o traiu com um beijo. Judas havia recebido o poder de Deus para expulsar demônios, curar enfermos. Judas viu milagres de Jesus, a multiplicação. Jesus cuidou dele e foi humilhado pelo seu discípulo, traído com um beijo. Quando Jesus ia pregar, as pessoas zombavam dele, não davam crédito para o que ele falava. Quando Jesus disse ter nascido antes de Abraão, o que o povo fez? Catou em pedras para o apedrejá-lo. Eles estavam tentando apedrejar a rocha eterna. Em outra ocasião, Jesus ele foi recebido na casa de um fariseu chamado Simão. E este homem tratou Jesus horrivelmente. Ele não ofereceu hospitalidade a Jesus. E nós, será que nós receberíamos Jesus com hospitalidade em nossa casa? Se Jesus fosse a nossa casa, nós trataríamos Jesus bem? Lá em Lucas 7,46 relata, quando Jesus estava na casa deste homem, o que esse homem fez? E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus foi convidado na casa do fariseu, só que nessa casa entrou uma mulher, e ela foi lá e honrou Jesus. E olha o que diz, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos. Para dar honra ao convidado, deveria-se lavar os pés do convidado. Isso era costume. E aquele homem não lavou os pés de Jesus. Porém, aquela mulher estava lavando os pés de Jesus com lágrimas, e enxugando com os cabelos. Jesus também ele vai dizer, não me deste ósculo, ou seja, um beijo no rosto. Era sinal de honraria. Não tratou Jesus bem. Porém, aquela mulher, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ela não beijou nem o rosto, beijou os pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Era algo caro. E aquele homem não deu honra a Jesus. E nós? Será que nós seríamos como Simão, o fariseu, ou como esta mulher? Imagina Simão, o fariseu, no dia do juízo final, vendo que ele tratou mal o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem somos nós? Jesus diz que quando nós deixamos de fazer para os pequeninos, estamos deixando de fazer para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não encontrarmos na mesma situação de Simão, mas que nós possamos honrá-lo enquanto vivemos aqui nesta terra. Jesus foi chamado de enganador, de glutão, beberrão. Quando expulsou os demônios, foi acusado de fazer esse milagre, né? De poder satânico. Disseram que Jesus estava expulsando por Beelzebu. Tudo que Jesus fazia era interpretado da pior maneira. As autoridades judaicas preferiram ter um assassino solto no meio da comunidade do que ter o príncipe da paz no meio deles. Está lá, Jesus e Barrabás, gritaram, solta Barrabás. Preferiram ter um assassino, um criminoso perto de suas crianças, do que ter o príncipe da paz no meio deles. Jesus então vai para o juízo.
E nesse juízo houve muitas irregularidades. Uma delas, os judeus, eles se reuniram no sinédrio à noite. Isso era proibido. Quebraram a lei. Os judeus odiavam a lei, eles não amavam a lei. Eles quebravam quando podia para ser conveniente a eles. Se fosse beneficiar eles quebravam a lei, sem peso algum na consciência. E foram o que eles fizeram no juízo de Jesus, quebraram todas as regras. Não poderiam se reunir, à noite se reuniram para prender Jesus. A pena de morte não poderia ser declarada no dia do julgamento, e aconteceu, eles fizeram. Eles utilizaram testemunhas e testemunhos falsos. Jesus foi surrado naquele tribunal, isso era ilegal. O sinédrio não podia discutir um caso de pena capital à véspera do sábado, e eles fizeram isso. Então eles quebraram todas as regras para humilhar Jesus. Ainda mais triste do que isso, foi a ação dos seus discípulos, que o abandonaram. Pedro, ele declara: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas depois, Pedro nega Jesus. Judas o vende. Apenas um que nos parece ter ficado ali com Jesus foi João. Os outros todos fugiram, todos desapareceram. Então Jesus foi humilhado até pelos seus discípulos. Jesus foi humilhado na cruz através da sua nudez. Jesus não ficou na cruz com pedaços de pano, com vestes cobrindo as suas partes íntimas, como nós vemos, nos crucifixos, nas imagens de filmes, de muitas outras imagens. Mas Jesus ficou completamente despido. Isso era sinal de vergonha, sinal de humilhação, e eles fizeram isso com o nosso mestre. O expôs publicamente. Jesus também foi humilhado em seus ofícios. Jesus era profeta, rei e sacerdote. Lá em Mateus 26, 67, 68 vai dizer: então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Já que você é profeta. Estavam zombando do ofício de Jesus Cristo de profeta. Zombaram também do seu ofício de rei. Eles diziam: tu não és o rei dos judeus? Que desça da cruz, então creremos em ti. Você não diz ser o filho de Deus? Então você também é rei. Desça daí. Zombaram de Jesus Cristo também. Zombaram do seu ofício de sacerdote. Ele não salvou outros, então que salve a si. Ele não é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Então que ele se salve. Estavam zombando. Então ninguém aqui jamais passará pela humilhação que Jesus passou. Mas todos nós merecíamos passar o que ele passou. Era para nós termos estado no lugar dele, mas ele passou no nosso lugar. Ele foi humilhado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então quem somos nós para querer humilhar as pessoas? Devemos tomar cuidado. Eu, nesses poucos anos de convertido, eu já vi muita gente que se exaltou cair. Mas também vi muita gente que se humilhou e Deus o exaltou. Por isso, eu ando tranquilo. Eu ando tranquilo com as pessoas que levantam calúnia, mentem, inventam histórias a meu respeito. Nós devemos ser assim. Nós devemos crer na justiça de Deus. A Bíblia diz que nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos parar de ficar preocupados com o que irão falar de nós e fazer para nós. Nós devemos nos preocupar sempre em ser fiel a Deus e nos humilhar diante de Deus, porque no momento certo Deus irá nos exaltar. Talvez você passou por momentos difíceis na sua vida. Talvez você foi humilhado, mas não fique lamentando. Se humilhe aos pés de Jesus Cristo, que no momento certo Ele vai te exaltar. No momento certo,
ele vai ali mostrar a sua fidelidade. Em terceiro, para nós encerrarmos, a exaltação de Jesus. Para nós entendermos melhor a exaltação de Jesus, eu vou fazer aqui um contraste da transfiguração de Jesus, que está lá em Mateus 17, e a morte de Jesus no Gólgota, que era um morro, lá em Mateus 27. Nós iremos ver que Jesus foi humilhado no Gólgota, mas no Monte da Transfiguração nós vemos ele em glória, nós vemos a exaltação dele, um pouco do que nós veremos no futuro. No Monte da Transfiguração, eles sobem a um alto monte e Jesus é revelado em glória. Ele chama consigo Pedro, Tiago e João e eles contemplam Jesus em glória. Porém, no Gólgota, Jesus foi crucificado. Ele subiu um morro e lá ele foi envergonhado. No Monte da Transfiguração, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Glória. Mas no Gólgota, os soldados romanos, vergonhosamente, repartiram as suas vestes, manchadas de sangue. Brancas como a luz, sinal de vitória. Vermelhas como o sangue, sinal de derrota. Na Transfiguração, tinha duas pessoas com Jesus. De um lado, Moisés, do outro, Elias. No Gólgota, dois criminosos. E ambos começam a insultar e zombar de Deus, de Jesus. Depois um se converte. Na Transfiguração, nós vemos uma luz luminosa que envolveu a todos. No Gólgota, houve escuridão e trevas. No Monte da Transfiguração, Deus declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." A ele segui, a ele ouvi. E no Gólgota, Deus se calou. Deus não disse nada. Por isso que Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? No Monte da Transfiguração, Pedro disse: Senhor, é bom que estejamos aqui. A Bíblia diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele falou para Jesus: vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para ti. É bom estarmos aqui. Mas ele falou que era bom. Mas e no Gólgota, onde estava Pedro? Sumiu. Não disse nada, não estava lá. Então 2 coisas andaram juntas na vida de Jesus. E 2 coisas andam juntas na vida do crente: sofrimento e glória. Você não consegue ter um sem tiver o outro. Por isso, comece a encarar a humilhação como um processo de Deus na sua vida. Porque no momento certo, Deus irá te exaltar. Observação sobre Moisés. A maior parte da vida de Jesus foi repleta de vergonha e humilhação. Mas os discípulos foram capazes de ver mais a glória na face de Cristo do que Moisés conseguiu ver. Por quê? Moisés, em vida, ele queria ver a face de Deus. Senhor, deixa eu ver a tua face. Aí Deus disse: não. Se você ver a minha face, você vai morrer. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar você ver só as minhas costas. Eu vou passar, a minha glória vai passar e você vai ver só as minhas costas. Foi o que aconteceu. Moisés viu só as costas de Deus, não viu a face de Deus. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés foi para o céu. Moisés não viu, os discípulos viram. Moisés não viu. Mas imagine comigo, Moisés está lá no céu agora. Está curtindo o céu. Está contemplando o céu. E anos se passam, séculos se passam. E de repente Deus chama Moisés. Moisés, eu vou te enviar de volta para a terra. Se fosse eu e você, estivéssemos no céu, o que nós iríamos dizer? Ah, Senhor, deixou aqui mesmo. Quero voltar para lá não. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, estamos aqui só conjecturando, Isso não está na Bíblia, mas só imaginando. Moisés, lembra daquele pedido que você fez? Que você queria ver a minha face? Pois então, Moisés, agora você vai ver. Você vai descer lá no Monte da Transfiguração e vai ver a minha face
na vida de Jesus Cristo, no rosto de Jesus Cristo, no meu filho. E a oração de Moisés foi atendida. Moisés viu Deus na face de Jesus Cristo. Isso nos mostra que as nossas orações, se nós somos fiéis a Deus, um dia Deus pode responder a nossa oração quando nós estivermos na glória. Foi o que aconteceu com Moisés. Então não canse de orar pela sua família, não canse de orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos. Não canse de orar. Deus responde a oração de Moisés centenas de anos depois. E para encerrarmos, só existe um caminho para o cristão aqui nessa terra. E é para baixo. É viver uma vida de humildade, de humilhação aos pés de Jesus Cristo. E existe só um caminho para o cristão no porvir, que é para cima. E nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos parar de subir, se Deus nos trouxer para baixo. Um dia todo joelho se curvará, como Paulo escreveu. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você ainda não se humilhou na presença de Deus, se ainda você não confessou a Cristo como seu Senhor, não perca a oportunidade hoje. Deus está dando uma oportunidade de você se humilhar na presença dEle, confessar a Ele os seus pecados e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode decidir isso agora. Ou um dia Deus irá forçar você a se dobrar diante dEle. Um dia todo o joelho vai se dobrar. Seja do ateu, seja do assassino, seja daqueles zombadores de Jesus. Não se dobraram em vida, mas um dia, no juízo final, eles hão de dobrar os joelhos perante o senhorio de Cristo. Como diz o pregador Paul Washer, se você não dobrar o seu joelho, Deus vai quebrar a rótula do seu joelho. Mas que você vai dobrar o joelho diante do senhorio dele, você vai. Então que nós possamos viver uma vida de humilhação a Deus todos os dias, se curvando todos os dias, e no momento certo, Deus nos exaltará. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus.